Muito bem, estamos ao vivo, né? Chegou às 8 horas, estamos ao vivo aqui para a gente fazer a nossa live de partilha da palavra. A gente vai só dar aquele tempinho para as pessoas irem entrando, certo? Estamos só aguardando aqui as pessoas começarem a entrar para participar da nossa live de hoje. Muito bem. O pessoal já está entrando aí. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live nossa aqui da comunidade Mãos de Pai. A gente está só dando aquele tempinho para que as pessoas entrem. Então vamos lá, ó. Como o pessoal está entrando aí, vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós nesse momento. Hoje, domingo de Ramos, né? O momento para a gente refletir também sobre a palavra e sobre esse tempo litúrgico. A gente está se aproximando agora da Páscoa, da Semana Santa. A gente está entrando na Semana Santa, né? Uma semana que é importantíssima para nós católicos, uma semana que traz toda a essência da nossa fé. A gente vai passar de novo pelo sacrifício da cruz e vamos celebrar juntos a ressurreição de Cristo, né? É um momento chave, é um dos momentos, aliás, é o momento mais importante da história da igreja, do ano litúrgico. A gente diz isso sem nenhuma dúvida, né? Esse realmente é o momento mais importante do nosso ano litúrgico, é o ápice do nosso ano litúrgico, e nós precisamos preparar bem o nosso coração para bem celebrar esse momento, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando nesse período de isolamento social, vai ser uma Semana Santa muito dura para nós, né? Muito difícil. A gente não vai poder participar de todo esse momento da Semana Santa dentro da igreja. Vai ser um negócio bem difícil, né? Bem complicado. Mas vamos tentar fazer disso também, né? Desse desafio, dessa dificuldade, uma experiência frutuosa, uma experiência importante para nós, né? Que a gente saia mais fortalecido, assim, que a gente saia com a nossa fé renovada em Deus, né? E que nosso coração esteja cada vez mais firme, né? na nossa caminhada. Enfim, queria convidar vocês, pra gente, já que está entrando mais gente aí, para que a gente faça a oração do Espírito Santo, tá bom? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, para que a gente possa partilhar, tá certo? Eu agradeço o retorno aí, Natália disse que o som tá ótimo, né? Boa noite, Luiz, Ana Paula entrou, Dani entrou, Bruno lá de F, Jeane, é o tempo que mais espera durante o ano, né? Acho, todos nós, né? Ana Rosa entrou, sejam todos muito bem-vindos. E eu queria convidar vocês para que a gente rezasse junto aqui a oração do Espírito Santo, tá bom? Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E que nós possamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tá? E chamando essa presença do Espírito Santo para esse momento, a gente vai começar a nossa partilha, né? Nosso momento de conversa. Só lembrando aí, né? Assim, eu vou ficar dando uma olhada aí, quem quiser participar, né? Quem quiser dividir comigo a tela aqui, para a gente trocar uma ideia, tá? Vocês vão comunicando aí que eu vou dando uma olhada, tá certo? Bom, enquanto a gente não abre aqui para conversar, né? Para fazer um debate mais aberto, eu queria só comentar algumas coisas, tá? Na verdade, são 3 pontos hoje que eu queria trazer para vocês, certo? O primeiro deles são as orientações da CNBB para a vivência da Semana Santa, tá? Boa noite, Vitor. Muito bem, Bianca entrando também, né? Beleza, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live nossa aqui da comunidade Mãos de Pai. Deixa eu dizer aqui para vocês, olha, a CNBB fez uma proposta de 5 pontos para o Domingo de Ramos, né? E, além disso, algumas orientações para a Semana Santa como um todo. Então, deixa eu só frisar uns pontos, tá certo? Seguinte, pessoal, sobre o Domingo de Ramos, são 5 pontos que a CNBB nos orienta, tá? O primeiro deles, rezar, pedindo a graça de bem viver a Semana Santa, ainda que em recolhimento em casa, né? Muitos de nós
estão realmente em isolamento social. Então, que a gente possa pedir de fato essa graça a Deus para que a gente viva bem a Semana Santa. A gente tem, claro, esse obstáculo, né, de estarmos nesse isolamento social, mas isso não pode ser um impedimento para que a gente viva de fato essa Semana Santa. Sim, o Instagram tem uns delays, é verdade. Não, tudo bem. Tá bom, Natália. Entendi aqui o alerta. Ó. Às vezes tem um delayzinho, né? Não tem problema não. Segundo ponto, tá? Da CNBB. Colocar no portão, na porta de casa, em lugar bem visível, alguns ramos. Marcar a casa é uma característica do povo de Deus. Isso desde o Antigo Testamento, né? Se a gente for olhar mesmo até o próprio Êxodo, a libertação do povo de Deus também passou por uma marca nas portas, né? Enfim, essa é uma coisa bem característica já no início das Escrituras. É claro que nem todos têm, né, os ramos, mas aqueles que puderem, né, a gente pode colocar. Terceiro ponto, participar das celebrações transmitidas pela televisão ou pelas redes sociais, certo? Que é o que a gente está fazendo, né? Eu não sei se vocês estão passando por isso, mas, cara, eu acompanho muito a missa na Aparecida. E aí, quando chega na hora da comunhão e aparece ali embaixo, assim, faça a sua comunhão espiritual, cara, aquilo me dá uma angústia, sabe? Assim, eu não sei vocês, mas me dá uma angústia, assim, esse é o terceiro domingo já, né, que a gente está nesse isolamento social. Meu amigo, como tem sido duro, né, assim, pra gente que está sempre participando das celebrações eucarísticas e tudo. Olha como está sendo dolorosa essa experiência da gente não poder comungar, né? Não poder estar junto. Assim, tem horas, quando aparece esse momento, assim, acho que é um dos momentos da minha semana no meu dia a dia, que dá aquele baque, assim, estou em isolamento social, sabe? Quando aparece aquele negócio, faça sua comunhão espiritual, nossa, cara, é muito complicado. Mas vamos lá, ó. Quarto ponto, comprometer-se a, no futuro, participar ativamente da coleta da campanha da fraternidade. Com ela, ajudamos os mais pobres, né? E de fato, café é um tempo de muita oferta, viu? Haja paciência, viu? Tem horas que é desesperador. Mas, ó, é que a coleta da campanha da fraternidade era para ser feita durante esse período de quaresma, né? Não rolou. Então, ela vai ser feita em outro momento. E essa coleta é um dia em que todo o valor arrecadado nas coletas é direcionado para algumas entidades específicas. Natália está me lembrando aqui que saiu um vídeo no IGTV hoje sobre comunhão espiritual. Verdade, ó, dê uma olhadinha, né, quando terminar a nossa live, dá uma olhada na nossa página mesmo do Instagram, você vai ver lá no nosso IGTV, Natália fez um vídeo hoje falando sobre comunhão espiritual, tá? Para você tirar suas dúvidas e poder viver melhor esse momento, né? Já que a gente não pode fazer a comunhão física, digamos assim, que a gente consiga aproveitar ao máximo essa comunhão espiritual, né? Assim, e que ela reduza um pouquinho a angústia que a gente sente, né? De estar afastado uns dos outros. Quinto ponto da CNBB. Motivar pelas redes sociais, telefonemas ou outros meios que mantenham o distanciamento social, outras pessoas a também celebrar o Domingo de Ramos desse mesmo modo, né? Por exemplo, chamar as pessoas para uma live dessa também é uma motivação, né? Fazer uma postagem falando sobre o tempo, chamando as pessoas a uma reflexão. Tudo isso é válido nesse momento. Você pode ligar para uma pessoa, fazer uma videochamada, enfim, né? Ou colocar nas suas redes sociais, que é uma coisa que tem um alcance grande, né? Alguma coisa relacionada ao Domingo de Ramos, para que as pessoas parem um pouquinho, né? E reflitam. Aliás, esse é um tempo em que a gente está parando de vez, né? Assim, a gente está sendo obrigado a parar, né? E para muitos esse tem sido um tempo importante, né? Assim, uma parada por um motivo ruim, mas que mesmo assim pode se extrair algo bom, né? Todo mundo está sendo obrigado a parar, então vamos aproveitar essa parada para a gente refletir, para a gente reorganizar a vida, né? Domingo passado a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente fica vivendo tanto no automático, né? Assim, a vida fica uma coisa tão padronizada, né? Acorda, vai trabalhar, volta, vai buscar filho na creche, vai fazer isso, vai comer e tal. E às vezes, quando a gente dá conta, passou 2, 3, 4 meses, né? A gente chega no final do ano, nossa, o ano passou muito rápido, e a sensação que a gente tem é que o tempo está passando e a gente não está conseguindo agarrar, né? Então, que esse tempo de parada também seja um tempo para a gente agarrar o tempo, né? Para a gente segurar o tempo e ter mais consciência da nossa vida, né? Assim, não se perder nesse automático
que a gente tem vivido, né? E que é quase uma imposição da nossa sociedade, esse ritmo frenético de hoje. Enfim, só uma coisa. Só um detalhe, eu falei sobre a coleta, né? Que a CNBB fez esse chamado. Olha só, a presidência da CNBB acolhe algumas sugestões e submete à avaliação dos bispos as datas de 16 e 17 de novembro, Dia Mundial dos Pobres, para esta coleta, tá? Então, provavelmente, a coleta da campanha da fraternidade vai acontecer só no mês de novembro, tá certo? Bom, vamos lá. Só algumas orientações específicas, tá, pessoal? Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, vou só fazer a leitura rápida. O rito do lava-pés, já opcional, é omitido. No final da missa, na ceia do Senhor, a procissão também é omitida e o Santíssimo Sacramento é mantido no tabernáculo. Neste dia, os padres recebem excepcionalmente a faculdade de celebrar a missa sem a participação popular em um local adequado. Já para Sexta-feira Santa, a orientação é essa. Ó. Na oração universal, os bispos cuidarão de preparar uma intenção especial para aqueles que se encontram em situação de perda, de doentes e de falecidos. O ato de adoração na cruz, através do beijo, é limitado apenas ao celebrante. Porque na Sexta-feira Santa tem isso, né? A gente faz uma procissão, faz uma fila e sai beijando a cruz, uma coisa que seria hoje, né? Totalmente fora das recomendações, né? Ainda que o pessoal passe álcool e tudo, mas a gente não pode nem estar junto, quanto mais beijar a mesma cruz, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais. E a Vigília Pascal, sábado de Aleluia, né? Deve ser comemorada exclusivamente em catedrais e igrejas paroquiais. Para a liturgia batismal, permanece mantida apenas a renovação das promessas batismais. Porque nesse período tem um catecumenato, né? Os catecúmenos vão passar pelo batismo, mas por hora, bom, essas coisas estão bem restritas. Em geral, essas daqui são as orientações da CNBB, tá? Queria até aproveitar e dizer para vocês que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente fala um pouco mais sobre isso no podcast que vai sair essa semana, o podcast Trilha da Palavra, podcast da comunidade Mãos de Pai. A gente vai agora para o 4º episódio, e eu já adianto para vocês que para esse 4º episódio a gente vai ter algumas mudanças significativas no formato, tá? Já vou logo adiantando e fazendo a propaganda para vocês, tá? A gente vai dividir o nosso podcast agora em 3 sessões, 3 blocos. A gente fazia um bloco único com algumas pausas, mas seguia mais ou menos a mesma temática, salvo alguns momentos, mas agora vocês vão ver que nosso podcast vai ser definido em 3 momentos bem específicos. O primeiro deles vai ser na trilha da igreja, onde a gente vai discutir alguma coisa sobre o tempo litúrgico ou doutrina da igreja. Óbvio que o dessa semana a gente vai falar sobre a Semana Santa. Segundo bloco, a gente vai chamar de Trilha da Cura, porque esse é um ano em que nós, da comunidade Mãos de Pai, estamos fazendo uma experiência de cura interior. Tanto é que está todo mundo uniformizado, né? Vocês devem estar acompanhando as lives, né? Quase todo mundo usando essa camisa aqui, ó, Um Novo Coração, que foi o tema do nosso retiro de carnaval, que é o tema que também norteia o nosso ano de vocação. Então esse é um ano em que a gente está sendo chamado a ter uma experiência de cura interior, a permitir que Deus toque o nosso coração, assim, nos ajude a superar dificuldades, traumas, problemas, enfim, né? Situações que nos paralisam. E aí, diante dessa situação, desse chamado de Deus para a comunidade, a gente vai fazer sempre um segundo bloco falando sobre cura interior, tá? E o último bloco, sim, Trilha da Palavra, né, o próprio nome do podcast, onde a gente vai fazer uma reflexão com algum ponto das Escrituras, tá? Algum ponto específico das Escrituras. Bom, já falei sobre CNBB. Deixa eu puxar aqui rapidinho minhas anotações. Eu queria fazer um comentário sobre a liturgia do dia, tá? Só algumas coisinhas, e sobre a homilia do Papa Francisco. Gente, vocês acompanharam hoje a homilia do Papa Francisco da Missa Domingo de Ramos? Não sei se vocês acompanharam aí, em alguns canais católicos, foi apresentada a missa passou ao vivo, 6 horas da manhã. Tá? A homilia está disponível na internet, se você for no Google, no Bing, ou qualquer buscador desse, se você colocar lá, homilia, Papa, Domingo de Ramos, deve aparecer alguma coisa do Vatican News, aí você clica lá, tem a homilia completa, tá? Vale muito a pena para a gente refletir, para a gente rezar, a homilia é muito profunda. Eu estava até brincando com o pessoal da evangelização, que eu separei alguns trechos para comentar com vocês agora na live, sendo que, quando eu olhei, eu estava praticamente copiando a homilia toda, sabe? Assim, a homilia está muito interessante, a gente vai já discutir alguns pontos. Mas vamos lá, meu povo. Alguém quer entrar aqui para conversar comigo? Deixa eu fazer... Tem o delay, Natália já me lembrou que tem um delay. Então eu vou jogar essa pergunta aí. Alguém quer entrar aí para conversar alguma coisa? Vamos conversar sobre a liturgia de hoje, sobre a homilia do Papa Francisco, quem acompanhou? Entrem aí para a gente
pra gente conversar? Ou acenem, que aí eu chamo vocês. Tá? Vamos fazer assim, para não ficar muito paradão, que eu sei que tem um delay. Eu vou começar comentando umas coisas, certo? E aí, quando aparecer alguém querendo conversar, eu chamo. Tá bom? Vamos fazer assim, rapidinho, passando pela liturgia de hoje, tá? Que aí eu faço um comentário rápido da liturgia, a gente passa para a homilia do Papa Francisco. Gente, é o seguinte, liturgia de hoje, eu estou de vez em quando olhando aqui para ver se alguém se acusa aí para participar da nossa live. Deixa eu ver aqui, deu só uma... O computador que eu estou puxando aqui a liturgia deu só uma travadinha, mas vai dar certo. Senão eu passo para o próximo tópico. Ah, pronto, achei. Deixa eu olhar aqui. Alguém está querendo participar? Ainda não, meu povo. Que é isso aí? Que vocês não... Semana passada foi tão bom, tanta gente participando, agora vocês não mandam mais nada, ó. Vamos aqui, ó. A gente vai deixar essa live salva, tá bom? Oi, Maria Isadora, ó. Não nos vemos desde que começou o bloqueio lá no IFRN, né? Vai estar salvo e vai estar no YouTube, viu? Procurem lá, pessoal. Todas as nossas lives agora vão aparecer no nosso canal do YouTube. É só você procurar lá a comunidade Mãos de Pai, tá bom? E aí vocês vão ter acesso a todas as lives. Texto da Misericórdia, Ofício, Texto Mariano, tudo. Tudo que a gente está produzindo, lançando aqui nas lives, vocês vão ter acesso depois, tá bom? É o seguinte, pessoal. Hoje a gente começou, né? É claro, a gente começa com a leitura do Evangelho de Ramos, né? Da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas antes disso, eu queria só destacar aqui as leituras de hoje, tá bom? A primeira, a segunda leitura e o Salmo. Primeira leitura, o profeta Isaías, que diz assim, ó. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só fazendo um comentário, deixa eu ver aqui o que mais. A Natália está só lembrando que os links, né, das lives, do YouTube, da gente e tal, estão lá no nosso bio do Insta. Queria só fazer um pedido para vocês. Gente, se inscrevam no canal do YouTube da comunidade Mãos de Pai. Deixa eu explicar por quê. A gente pode fazer lives no YouTube também, só que a gente só pode fazer a partir de 1.000 inscritos. Tá? Como esse canal a gente está reativando agora, ele não tem muitos inscritos. Então, por favor, entrem e se inscrevam para que o YouTube libere, né? A gente possa fazer nossas lives lá também. Sobre Isaías, meu povo, é o seguinte. Eu queria só comentar aqui. O livro de Isaías tem 5 hinos do servo sofredor. Tá? Esse é o terceiro. Que seriam hinos sobre um discípulo perfeito. Tá? Sobre um discípulo que escuta a voz do Senhor e a põe em prática. E aqui, o que acontece? Quais são os pontos importantes desse, que é o terceiro hino, o terceiro canto de Isaías, o servo sofredor? A gente observa aqui, primeiro ponto, a insistência do servo, tá? Diante das adversidades. E aqui o texto fala, né? O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mesmo diante das adversidades, da rejeição, diante da agressão, da violência, ele diz, o Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. E ainda vai dizer, mas o Senhor é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A gente vê principalmente no final dessa passagem, uma passagem de muita confiança em Deus. Ele diz, olha, eu abri meus ouvidos para a voz de Deus, eu abri meus ouvidos para o chamado de Deus. E mesmo diante das adversidades, de receber pancadas nas costas, de arrancarem a barba, não desviou o rosto de bofetões, enfim. Diante de uma série de adversidades, ele não se abate, não deixa o espírito desanimar, porque ele confia que o Senhor é seu auxílio. Aqui fazendo uma observação, que ele conserva no coração a certeza de que Deus o acompanha até o fim. E essa leitura, esse canto ao servo sofredor, também precisa se tornar
uma verdade para nós. Diante dessa adversidade que a gente vive hoje, né? Assim, dessa pandemia que está nos colocando em casa, ou se a gente precisa sair, a gente sai com medo, a gente sai receoso, com máscara, com álcool em gel, quase numa paranoia, né? Mas que mesmo diante dessa adversidade, diante desse cenário difícil, onde a gente tem medo de ter que parar no hospital, e a gente já sabe que em muitos lugares, aqui em Fortaleza mesmo, a gente já começa a escutar relatos dos profissionais de saúde de que a situação está ficando complicada, os hospitais estão começando a ficar sem leitos. Assim, esse momento de desespero e de angústia, que a gente reafirme, né, que nós confiamos no Senhor, de que nele nós encontraremos nosso auxílio. Tá? Então, essa certeza, essa convicção precisa nos acompanhar. Então, eu convido vocês, né, durante essa semana, ou hoje mesmo, se vocês puderem, rezem com essa passagem, Isaías 50, versículos 4 a 7. É uma passagem bem curtinha, ou então nem precisa ir na Bíblia, você vai no seu celular, bota assim, liturgia diária. Tá? Na primeira leitura, a gente tem aqui uma pessoa que ouviu e atendeu a voz do Senhor e seguiu até o fim. É claro que para nós, né, essa passagem refere-se diretamente a Jesus, mas ele é a nossa referência, né? Ele é a nossa bússola. Então, que assim como Jesus, nós possamos seguir esse hino do servo sofredor, né? Que não é um servo que fica só na lamúria, na angústia, mas que confia, sobretudo confia em Deus. Deixa eu ver o que a Natália está falando aqui. O padre estava lembrando que essa passagem nos ajuda a lembrar que não há glória sem cruz. Ele falava que não podemos nos prender apenas à hosana, porque aqui nesse mundo viveremos a cruz, de fato, né? Sofrer não é uma opção, né? Sofrer faz parte da condição humana. E aí, se você quer sofrer com Deus ou não, né? Que ele confiar, ter a certeza de que ele te acompanha, né? É uma escolha nossa, né? Bom, o que mais? Eu quero só fazer um comentário rápido do Salmo, tá, pessoal? E eu estou esperando vocês dizerem aí se querem participar ou não da live, tá? Eu não acho muito legal ficar falando sozinho. Mas vamos lá, eu estou só lembrando, se vocês quiserem, mandem o convite, ou então comenta aqui, me chama, que aí eu tenho como chamar vocês, tá bom? Gente, o Salmo é o Salmo 21, que diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Que é o que Jesus fala também na cruz, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas é uma passagem muito dura, né? Olha o que diz o Salmo. Riem de mim todos aqueles que me veem, tossem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Isso é uma descrição de Cristo na cruz, né? Do que a gente vê do relato dos evangelhos, né? Eles repartem entre si minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Essa é uma passagem que tem muita relação com o que a gente viu na primeira leitura, né? Assim, o servo que vai até o fim, que sofre, né? que sofre inclusive violência, né? que é jogado, mas que ao mesmo tempo não deixa o seu coração se perder, né? Ainda diante das dificuldades, das provações. Bom, mas daqui a pouco eu retomo esse trechinho, tá? Eu queria só puxar aqui, para a gente finalizar essa parte, eu ir para a homilia do Papa Francisco, que retoma muita coisa, só um comentário aqui do São Paulo. Inclusive, a homilia do Papa Francisco começa falando sobre o texto de São Paulo, tá? Também é um texto bem curto. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui de live. Ninguém fala nada, rapaz. Vocês estão muito mole hoje. Semana passada era tanto movimento, eram as pessoas querendo participar. Hoje vocês estão só ouvindo, meu povo? Que é isso aí. Pelo menos comentem aí para ficar lendo esse comentário de vocês. Carta aos Filipenses, tá? Diz assim: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Eu vou parar nisso aqui, porque aí eu comento uma coisa e entro na homilia do Papa Francisco, tá bom? Olha só,
Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não, eu vou entrar na homilia, porque eu ia dizer está mais ou menos dentro do que o Papa Francisco fala no início, tá bom? Gente, é o seguinte, o Papa Francisco começou a homilia hoje, falando sobre essa passagem dos Filipenses, tá? E eu vou ler só o trechinho, só o começo, e aí a gente comenta algumas coisas, tá bom? O Boni está dizendo aqui pra gente que Jesus tem um coração curado, por isso suportou a paixão, né? E é por isso que a gente precisa de um coração curado também, né? Para que nós nos assemelhemos mais a Cristo e a gente consiga enfrentar melhor as adversidades da vida. E não só isso, mas que a gente seja um sinal de luz, de esperança, né, para o mundo. E é sobre isso que o Papa Francisco fala muito, tá? Fala muito nessa homilia. Sim, Natália, eu sei que você queria participar, né? Mas é isso aí. Próxima semana a gente tenta, né? Vamos lá. Deixa eu ver, Dulce, gratidão ao Senhor por essas palavras, né? Graças a Deus, né? Que Deus nos inspire sempre, né? E nos ilumine. Gente, eu queria começar compartilhando aqui com vocês o que o Papa Francisco começou dizendo na homilia. Ele disse assim, ó: Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Fazendo referência a Filipenses 2, versículo 7. Deixemo-nos introduzir por estas palavras do apóstolo Paulo nos dias da Semana Santa, em que a palavra de Deus, quase como um refrão, nos mostra Jesus como servo. Tá? Mostra Jesus como servo. E aí ele vai dizer, na quinta-feira santa, é o servo que lava os pés dos discípulos. Na sexta-feira santa, é apresentada como servo sofredor, fazendo referência ao que eu acabei de falar de Isaías. Deixa eu ver aqui o que é mais. E vitorioso, servo sofredor e vitorioso. Não é sofredor, ele é vitorioso também, né? E já amanhã ouvimos Isaías profetizar acerca dele. Eis o meu servo que eu amparo. Deus salvou-nos, servindo-nos. Olha que bonito isso que o Papa Francisco fala. Deus nos salvou, servindo-nos, assumindo a condição de servo. Geralmente pensamos que somos nós que servimos a Deus, mas não. Foi Ele que nos serviu gratuitamente, porque nos amou primeiro. É difícil amar sem ser amado, e ainda mais difícil servir se não nos deixamos servir por Deus. Dulce está perguntando qual é a melhor forma de curar o coração. Nossa, é difícil essa, né? Mas eu vou te dizer umas coisas, tá? Deixa eu parar rapidinho para responder essa tua pergunta e aí eu volto para cá. Há vários caminhos, tá? Mas eu acho que tem dois que são essenciais para que a gente comece a curar o nosso coração. Primeira coisa, tá? Primeira coisa, a gente precisa reconhecer que Deus é nosso Pai. A gente precisa olhar para Deus e não enxergar nele um ser autoritário e acusador. Não. A gente precisa olhar para Deus como aquela parábola do Pai misericordioso. Olhar e dizer assim, nossa, Ele é meu Pai. Deus é meu Pai. A partir do momento em que eu consigo olhar para Deus como Pai, eu posso confiar como filho. E esse é o ponto importante. Para a gente dar espaço para Deus, para a gente permitir que Ele entre no nosso coração e cure o nosso coração, a gente precisa passar por esse reconhecimento de que Deus é nosso Pai. Porque esse reconhecimento vai nos levar a uma experiência de confiança. E aí, confiando em Deus, confiando num Deus Pai, a gente tem mais facilidade de entregar o nosso coração. Segundo ponto, reconhecendo Deus como Pai, acho que o segundo ponto seria, há vários, mas eu vou dizer aqui para você, o arrependimento. Sabe? A gente precisa ter consciência das nossas limitações, ter consciência dos nossos pecados, das nossas faltas. Até porque muitas das nossas feridas, muitas das feridas do nosso coração, são fruto dos erros, dos pecados, nossos ou dos outros. Então, inicialmente, também o arrependimento é importante, porque no arrependimento a gente reconhece também que precisa de uma ação de Deus na nossa vida. A gente precisa da presença dele, né? Mas, sobretudo, ver Deus como Pai e confiar nele, tá? Eu acho que esse seria um começo. E aí, enfim, acompanha o nosso podcast, né? A gente vai lançar, tem um link disponível na bio aí quando você entra na página do Mãos de Pai, para quem não sabe o que é bio, né? Quando você entra na página do Mãos de Pai, tem naquela página do Instagram que fica os quadradinhos das fotos, das postagens, se você olhar em cima tem um linkzinho para você apertar e para uma página. Aquele linkzinho vai te levar para uma árvore de links, e aí entre eles tem o nosso podcast, além do nosso canal do YouTube.
Então você acessa lá, a partir de amanhã a gente começa a fazer Eles comentaram. Natália colocou aqui, né? Eu me arrisco a dizer que não há uma regra para curar o coração, mas buscar intimidade com Deus nos aproxima de nós mesmos. O autoconhecimento é um caminho para a cura, junto com a oração, é verdade. Como eu estou dizendo aqui, né? Isso que eu estou dizendo assim, é uma ideia, né? Mas não é um caminho único, de fato, não é fórmula de bolo, né? O Boni disse aqui, Deus nos salvou servindo-nos, né? É verdade. E essa palavra do Papa Francisco foi uma palavra de muita unção, né? De muita sabedoria. Bom, é isso, Natália. A confiança cega na paternidade de Deus, né? E aí, eu queria só voltar para o Papa Francisco, tá bom? Olha só, pessoal. Queria retomar esse ponto em que o Papa Francisco diz que Jesus esvazia-se a si mesmo e assume a condição de servo. Eu acho isso muito bonito, sabe? Muito bonito. Um Deus que sai da sua glória, abre mão da sua glória, se faz homem, assume toda a condição humana, inclusive no momento mais extremo. Porque veja só, eu não lembro onde foi que eu ouvi essa reflexão, faz muitos anos, eu não lembro onde eu ouvi, quem disse, mas eu lembro da mensagem, tá? Que é o seguinte, quando Jesus, nos últimos momentos de Jesus na cruz, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Fazendo referência ao Salmo, né? Aquele Salmo, o Salmo de hoje. Meu Deus, por que me abandonaste? E a reflexão que eu ouvi sobre isso foi a seguinte, naquele momento, Jesus havia recebido, estava levando junto todos os pecados da humanidade. E a gente sabe que quando a gente peca, né? Quando a gente está numa situação, especialmente uma situação mais grave de pecado, uma das primeiras coisas que a gente faz é se afastar de Deus. É não sentir a presença de Deus. De voltar. Assim, tem tanta dificuldade de retomar a caminhada, porque às vezes a pessoa entra tanto numa experiência de pecado que ela deixa de sentir a presença de Deus. Sabe? Parece que Deus não existe mais. E aí, retomar a caminhada é um trabalho muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. E a reflexão que eu ouvi sobre esse momento de Jesus na cruz foi a seguinte, que Jesus estava carregando ali, naquele momento, todos os pecados da humanidade, a ponto dele também sentir a mesma angústia que nós sentimos quando nós não percebemos mais a presença de Deus. Aquela mesma situação em que a gente não está mais sentindo a presença de Deus na nossa vida, em que a gente se sente abandonado, mesmo não estando, mas a gente se sente porque o nosso coração está distante, o nosso coração está inacessível para Deus. Então, Jesus recebeu naquele momento tantos pecados, né, os pecados todos da humanidade, que ele terminou tendo a mesma experiência que nós temos quando nós não sentimos a presença de Deus na nossa vida, quando nós nos sentimos abandonados. E aí ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Mas veja bem, ele havia assumido a condição de servo, assim como na profecia de Isaías. Mesmo diante de todas as tribulações, diante de todas as adversidades, ele confiava em Deus e ele havia atendido ao chamado. Os seus ouvidos haviam sido abertos para o chamado do Pai. Então isso fez com que ele levasse sua missão até o final. Por isso, mesmo não sentindo a presença de Deus, Pai, com ele, diante de uma situação em que ele se encontrava carregando todos os pecados da humanidade, mesmo assim, ele não abriu mão do seu chamado, da sua missão e seguiu até o final para nos dar a vida e vida em abundância. Então, assim, acho muito profunda essa reflexão. Não lembro quem me disse isso, sabe? Mas eu achei muito bonito, aproveito e compartilho com vocês. Deixa eu aproveitar só para comentar aqui algumas coisas, né? A Glaucia diz, por isso a importância do serviço. Ele é o caminho que nos leva a Deus e aos irmãos, de fato. E é ele que é a força motriz, né, da nossa vida de igreja, né? Oi, Alisson! Também sinto sua falta, né? De todo mundo da comunidade, nossa, e das nossas famílias, que a gente não pode estar junto, né? Que tempo difícil, mas a gente se encontra por aqui e vamos tentar unir forças, né? Pedindo que o Espírito Santo nos una, né? Nos faça ter essa experiência de comunhão espiritual. Gente, é o seguinte, eu vou seguir aqui com o Papa Francisco,
Cara, vocês não querem participar dessa live hoje? Nossa, eu tô me sentindo. Tô me sentindo sozinho hoje aqui. Mas pelo menos comentem. Ó, a Natália tá comentando muito hoje. Obrigado, Natália. Por isso, meu Deus, por que me abandonaste? Não, tá dizendo aqui, né? Eu nunca tinha entendido porque Jesus falava isso mesmo entendendo a necessidade da cruz, né? Eu nunca esqueci isso. Eu achei muito interessante essa palavra. Gente, é o seguinte, só seguindo aqui com a reflexão do Papa Francisco, voltando à questão do servo, né, do serviço, ele vai dizer assim, ó, o Senhor serviu-nos até o ponto de experimentar as situações mais dolorosas para quem ama, a traição e o abandono. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Nesse momento, ele começa a falar sobre cada um desses pontos, né, a traição, depois o abandono. Vamos fazer uma reflexão aqui rapidinho em cima do que o Papa Francisco disse. Ele diz assim, ó, a traição. Jesus sofreu a traição do discípulo que o vendeu e do discípulo que o renegou. Foi traído pela multidão que primeiro clamava Hosana, que é um canto também de reconhecimento de que ele era o Messias, né? E depois o mesmo povo seja crucificado, soltem-nos Barrabás, né? O povo preferiu escolher um outro modelo de Messias, um Messias que queria libertar o povo pela guerra, né? Porque Barrabás não era um mero bandido, né? Como muitas vezes as pessoas entendem, né? Ele era um outro modelo de Messias. Naquela época havia vários movimentos messiânicos e o líder era visto como um Messias. Vamos abrir aqui. Deixa eu esperar o Vitor aceitar. Vitor, você tá online, meu filho. Fale aí. Pronto. E aí, deixa eu aumentar o volume aqui que eu não tô te ouvindo direito, não. Peraí. Fala aí, deixa eu ver se tá bom. Pronto, boa noite. Pelo menos pode dar esse suporte aí. Perfeito? Por favor, agradeço demais. Diga aí, o que você manda? Pronto. Então vamos aí, vamos papear um pouquinho aí sobre Domingo de Ramos, né? Bora. Pois é. O que você diz? Tu não quis aparecer, Debinha. Tive que ir no teu lugar, né? Vamos continuar o seu tema sobre o Papa Francisco. Eu não vi a homilia dele, tá? Uhum. Não participei, mas eu gostaria de ouvir aí os seus comentários. E quando for sobre o Domingo de Ramos, eu participo mais. Tá bom. Pois vamos lá, então. Olha só. Seguinte, pessoal. Deixa eu ver se eu já li isso aqui. Sim. Vou seguir, tá? Foi traído. Olha só. Ele vai seguir falando sobre traição. Certo? E aí ele vai dizer assim, ó. Aliás, antes, deixa eu só aproveitar que o Boni falou assim, muitos dos que gritaram Hosana, dias depois gritaram crucificam. E olha só, né? Quantas vezes a gente também não faz as vezes desse povo, né? Que uma hora tá louvando a Deus, dizendo que quer entregar a vida, e na primeira dificuldade a gente já esmorece, ou às vezes até se volta contra Deus, né? Às vezes é fácil a gente olhar e dizer assim, nossa, que absurdo, Judas entregou Jesus, Pedro renegou, o povo mandou crucificar depois de recebê-lo, né? Mas, cara, quantas vezes a gente não faz isso na vida, né? Quantas vezes a gente não renega a Deus, né? Assim, diante, às vezes, de coisas pequenas, às vezes uma mágoa, uma chateação, que Deus não tem nada a ver com a história, a gente joga a culpa em Deus e pronto, né? A gente fica igual o povo dizendo crucifica. Assim, não dá pra gente julgar, porque muitas vezes, assim, esse povo representa a gente também, né? Assim, que tantas vezes vira as costas, né? O Papa Francisco ainda diz assim, ó, foi traído pela instituição religiosa, que o condenou injustamente, e pela instituição política, que lavou as mãos. Pensemos nas traições, pequenas ou grandes, que sofremos na vida. É terrível quando se descobre que a confiança deposta foi burlada. No fundo do coração, nasce uma tal decepção que a vida parece deixar de ter sentido. E assim, porque nascemos para ser amados e para amar, e o mais doloroso é ser traído por quem nos prometera ser leal e solidário. Não podemos sequer imaginar como terá sido doloroso para Deus, que é amor. É claro que... Oi, fala aí, Vitor. Já imaginou, Tiago? Era um assunto que eu queria partilhar com vocês, né? Como Diga aí. a gente se pudesse se colocar no lugar de Jesus. Ele entrou, né, como um rei,
E os mesmos que proclamaram o reinado de Cristo, né? Eles, no decorrer da semana, estavam crucificando, escolhendo escolhendo Jesus no lugar É. de Barrabás, né? Escolhendo para Sim, crucificar sim. Jesus no lugar de um ladrão, né? Imagina só como a nossa missão, às vezes a gente renega esse Cristo que nos salvou, nos escondendo da missão, não colocando os nossos dons à disposição, sabe? É um tempo bom para a gente refletir esse nosso carisma, sabe? Esse nosso envolvimento com o mundo, esse estar diferente, sabe? Porque todo mundo hoje está Uhum. parando, está saindo da sua normalidade, entre aspas, né? E está vivendo esse tempo Sim. reflexivo. Então é algo que a gente tem que tentar absorver da melhor forma possível. Colocar novamente o Cristo como centro das nossas vidas. Porque está faltando, meu irmão. Cada vez mais que eu fico nessa quarentena, Uhum. esse tempo que a gente sai da nossa normalidade, eu vejo o quanto eu deixei de lado as minhas coisas com o Cristo. Como ele não É verdade. fazia parte permanente da minha vida, né? Eu acho que é um problema que todos nós enfrentamos, né? A gente vive o nosso sistema, né, de vida, assim, é um sistema muito cruel às vezes, né? São muitas responsabilidades, é muita pressão. A gente tem que estar sempre dando uma resposta e precisa estar sempre correndo atrás de tudo, né? Então, às vezes nessa correria a gente termina esquecendo o que é essencial. E a gente lembra muito aquela passagem de Marta e Maria, né? Maria parando para escutar Jesus e Marta querendo resolver tudo, arrumar a casa. Jesus manda essa mulher me ajudar, porque ela só fica sentada aí, não faz nada, né? E às vezes a gente não sabe escolher a melhor parte. A gente fica tão preocupado com as obrigações, com as pressões da nossa vida, que a gente termina perdendo o foco do que é essencial, né? Então, essa parada, ainda que seja por um motivo ruim, né? Assim, por uma situação que está sendo terrível para muitas pessoas e muitas famílias, mas é um tempo também que nos ajuda a tomar as rédeas da nossa vida, porque às vezes parece que a vida foge da gente, sabe? Parece que a vida corre do nosso controle. E tem horas que a gente realmente precisa dar essa parada, né? E É por algo, isso que é tão importante... Fala aí, fala aí. e algo que tem na homilia do Papa, né? É que está na hora hoje Uhum. da gente devolver esses dons que Deus nos deu. Por exemplo, quem hoje tem condição Sim, de doar um pouco mais, como eu estou vendo alguns artistas se mobilizando, né, para ir atrás de cestas básicas, para atrás de alimentação, atrás de recurso para doar para as instituições. Então, chegou essa hora, sabe? Da gente poder devolver um pouco desse dom que Deus nos deu. Devolver um pouco do que Deus deu para a gente de tão precioso. Os talentos que a gente tem que não está colocando à disposição da obra. Porque tem muita gente hoje aqui que já tá chegando no seu limite da parte de alimentação, que já está faltando com alimentação. certeza. E Cara, o pessoal que é autônomo, essa época tá terrível, né? a gente Tá terrível. tem que começar a se mobilizar para isso. Porque tem muita gente já passando fome, tem outras que estão esbanjando, né? Tanto que você pode perceber, mas realmente tem muita gente que já está chegando no seu limite Com é, certeza. de alimentação, né? Aliás, aproveitando essa tua fala, Vitor, pessoal que está nos acompanhando agora e tiver interesse, né, tiver condições de ajudar, né, quem está numa situação mais crítica, entre em contato com a gente aqui mesmo pelo Instagram, no direct mesmo, tá? Manda mensagem no direct, que a gente tem alguns contatos de algumas organizações, de algumas entidades que estão fazendo essas arrecadações, para que a gente possa direcionar vocês, certo? Quem está em condição de ajudar, fala com a gente no direct que a gente manda contatos para vocês poderem mandar ajuda também, tá bom, pessoal? Porque realmente essa é uma época difícil, vai ter uma ajuda do governo para autônomos, mas ainda está demorando, né? Demorou um pouco, foi toda uma discussão ainda no Congresso, ainda que eles tenham acelerado, demorou muito, porque desde o dia 11 de março, mais ou menos, que já havia uma orientação para que se fizesse esse tipo de ajuda, né? Uma semana depois foi que começaram a discutir o assunto e só agora que foi sancionado. E acho que o pagamento está previsto ainda para o dia 10.
Quer dizer, quase um mês depois, assim, a gente já está com quase, está com quanto? Acho que 2 semanas que a gente está parado já, né? Então, como essa... Isso, dia 18, né? Então, como está demorando muito para se resolver isso, né, do ponto de vista, assim, de ajuda do poder público, a gente precisa fazer uma mobilização entre a gente mesmo, né? E cá para nós, né? Assim, a gente sabe que, ainda que tenha subido o valor de 200 para 600 reais, é um valor muito, muito complicado para que as pessoas mantenham suas famílias, né? Isso aí dá para comprar o quê? Poucas cestas básicas, né? Assim, para garantir o mínimo para as pessoas. E tudo bem que as contas de energia, né, os cortes estão suspensos, enfim. Ainda com isso, é muito pouco dinheiro para tocar a vida, né? Você pensa aí que, às vezes, uma pessoa que vai receber uma ajuda dessa tem que bancar a casa com 5, 6 pessoas. Quiçá mais, né? Então, esse é o momento em que a gente precisa também assumir essa postura de servo, né? De se colocar a serviço. E é claro que isso não... É claro que isso não significa que a gente vai pegar, comprar alimento e sair doando, sair na rua aleatório, porque a gente também tem que pensar no isolamento social. Mas existem instituições que estão fazendo um trabalho organizado, que tem cadastro de família, que vai direcionar esses alimentos para quem realmente está precisando. Então, eu volto a dizer, quem está acompanhando nossa live aí, quiser ajudar, tiver condições de ajudar, fala com a gente no direct, que a gente dá os contatos de grupos, de entidades que a gente sabe que estão fazendo esse serviço. Tá bom? Mas diz aí, Vitor, você quer dizer mais alguma coisa aí? Não. Tô falando muito, cara. Era só isso mesmo, porque você estava aí querendo participar, alguém que participasse, né? Aí eu resolvi participar para lhe dar essa força aí. E dizer que tá muito bacana, né? Parabéns pelo podcast. E vai ficar melhor, viu? Vai ficar melhor. A gente trabalhou aí nos feedbacks e estamos aprimorando, tá? E mandem sempre as sugestões. Mas, Vitor, queria lhe agradecer demais. Foi muito válida essa reflexão que você trouxe aí, esse chamado para que a gente se coloque a serviço também. Tá? Valeu, acho que foi importantíssimo. Tá bom, meu querido? Valeu, você quer dizer mais alguma coisa? Não, um beijão para vocês, tudo dizer que estão com saudade, né? Tá certo, a gente também aqui. Rapaz, estamos correndo aqui com o menino tudo doido para ir para o Mãos de Paz. Meu filho, mas não pode. Aí vamos para a missa, também não pode, sabe? Tá uma loucura aqui. Foi, valeu, meu irmão. Correndo, pulando no sofá. Valeu, Vitor. Grande abraço, viu? Valeu, Deus abençoe. Obrigadão aí. Tchau. Valeu, tchau. Muito bem, vamos seguir aqui. Vitor saiu da nossa transmissão. Gente, estamos chegando no finalzinho, tá? Se vocês ainda quiserem participar, mandem mensagens, tá? Gente, vou seguir aqui. O Papa Francisco falou sobre traição e também falou sobre abandono. É um momento que ele divide a pregação dele nesses 2 pontos. Sobre o abandono, ele vai dizer o seguinte, ó. O abandono. Segundo o evangelho de hoje, na cruz, Jesus diz uma frase, uma apenas. Meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase impressionante. Jesus sofreu o abandono dos seus, que fugiram. Restava-lhe, porém, o Pai. Agora, no abismo da solidão, pela primeira vez, designa-o pelo nome genérico de Deus. Olha só, você vê que essa é a primeira vez em que o Papa Francisco vai nos dizer que essa é a primeira vez que Jesus não chama Deus de Pai. Ele vai chamar de Deus. E ainda fazendo uma súplica desesperada, né? Ele vai dizer aqui, né? Designa-o pelo nome genérico de Deus e clama com voz forte o porquê mais dilacerante. Por que me abandonaste também tu? Por que me abandonaste também tu? Na realidade, trata-se das palavras de um salmo, que nos dizem como Jesus levou a oração, inclusive à extrema desolação. Mas a verdade é que ele a experimentou o maior abandono que os evangelhos atestam, reproduzindo as suas palavras originais, Eli, Eli, lema sabachthani. E aí eu volto com aquela reflexão que eu fiz anteriormente, né? Jesus encontrou-se num momento de tanto abandono, onde ele viu aqueles discípulos que ele passou 3 anos formando, que passou 3 anos dividindo a vida, né? Passou 3 anos preparando para seguirem a sua missão, ver esses discípulos o abandonando, partindo, né? O povo que o aclamava, as multidões que se juntavam para escutar sua pregação, gritaram crucificam.
né? Então, nesse momento extremo de abandono, né, e de abandono dos seus, né, de quem ele esperava maior fidelidade. Assim, nesse momento de abandono extremo, ele vai dizer, meu Deus, até tu, né? Até tu me abandonou, né? Então, ele vai seguir ainda dizendo o seguinte, olha, por que tudo isto? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tá. Por que tudo isto? Uma vez mais, por nós, para servirmos. Porque quando nos sentimos encurralados, quando nos encontramos num beco sem saída, sem luz, nem via de saída, quando parece que nem Deus responde, lembremos-nos que não estamos sozinhos, assim como Jesus. Até no momento de desespero em que ele achou que estava sozinho, que achou que estava abandonado, ele seguiu até o final, porque ele tinha esperança, ele confiava que Deus estava com ele, ainda que ele não sentisse a sua presença, se sentisse abandonado, na verdade, por todos, né? Esse era o sentimento na hora. Jesus experimentou o abandono total, a situação mais estranha para ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. Olha que bonito isso, ó. Experimentou o abandono total, a situação mais estranha para ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. Jesus vive a experiência humana, o sofrimento humano em todas as suas realidades, em toda a sua profundidade. Fê-lo por mim, por ti, para te dizer, não temas, não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado. E nesse momento em que muitos de nós estão angustiados, se sentindo desamparados, olhando para o céu e dizendo, meu Deus, por que o Senhor permite tudo isso? Que essa seja uma palavra que todos nós carreguemos no nosso coração. Que nós escutemos essa palavra do Papa Francisco como sendo o próprio Cristo dizendo para nós, não temas, não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar sempre ao teu lado. Eis o ponto até onde nos serviu Jesus. Descendo ao abismo dos nossos sofrimentos mais atrozes, até a traição e o abandono. Hoje, no drama da pandemia, perante tantas certezas que se desmoronam, diante de tantas expectativas traídas, no sentido de abandono que nos aperta o coração, Jesus diz a cada um, coragem, abre o coração ao meu amor, sentirás a consolação de Deus que te sustenta. Gente, agora que eu vi, travou aqui minhas mensagens. Tá? Deixa eu olhar aqui o que vocês falaram. Deixa eu ver. Barrabás estava ali como criminoso, que aos moldes daquele povo deveria ter morrido, mas Jesus morreu no lugar dele. De fato, né? Assim, o Barrabás, né? A estrutura do nome dele, Bar-Abas, significava filho do pai. Na verdade, ele representava ali um modelo messiânico, né? Assim, mas um modelo messiânico que convocava rebeliões. Não era aquele que queria salvar o povo trazendo o amor e a misericórdia de Deus, mas queria salvar o povo libertando da estrutura política do Império Romano, né? Assim, libertando de uma estrutura social. E aí o povo prefere esse Messias, né? O Messias que trazia falsas motivações. Bom, deixa eu ver aqui, que o meu está travando um pouco. Deixa eu ver o que a Juliana está dizendo. Percebemos que também em muitos momentos somos estes traidores. É verdade. Deixa eu ver aqui. É o Rafael que está falando isso. Muito bem. Peraí, deixa eu só ver aqui que tá... Gente, travou muito aqui minhas mensagens. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Até porque meu tempo está acabando, eu tenho 5 minutinhos. Gente, estamos entrando na reta final da nossa live de hoje, tá? Mas eu queria só fechar com o que o Papa Francisco diz no final, ó. Primeiro, eu quero repetir essa parte que ele fala aqui, ó. Jesus diz a cada um, coragem, abre o coração ao meu amor, sentirás a consolação de Deus que te sustenta. Coragem, abre o coração ao meu amor, sentirás a consolação de Deus que te sustenta. Hoje que nós contemplamos a passagem da paixão de Jesus, né, no Evangelho de hoje, que a gente olhe para esse Cristo crucificado, olhe para esse Cristo que levou
o seu chamado até as últimas consequências, né? E que nós encontremos nele um sinal de esperança. Que esse momento em que a gente está sofrendo com essa pandemia, em que a gente está passando por essa experiência de isolamento social, que tem sido muito angustiante, tem sido muito difícil para todos nós, né? Para aqueles que precisam sair para trabalhar, enfrentam todos os riscos, chegam em casa sem saber se foram contaminados ou não, né? É uma situação bem paranoica às vezes. E aí o que acontece? Que a gente olhe para esse Jesus que levou, né, até as últimas consequências, o seu chamado, que a gente olhe para ele e encontre conforto, encontre confiança. Jesus que mesmo diante de uma situação muito mais difícil que a nossa, levou o seu chamado até o fim, né? Mesmo se sentindo abandonado até mesmo por Deus, né, porque essa foi a sensação dele, ele se sentiu abandonado por todos, não desistiu, foi até o final e nos dá uma mensagem. Olha, eu fui até o final para que você tenha certeza de que eu te acompanho em todos os passos, de que eu estou contigo. E só para a gente fechar, olha o que o Papa Francisco nos diz no final. Não tenhais medo de gastar a vida por Deus e pelos outros. Lucrareis. Porque a vida é um dom que se recebe doando-se. E porque a maior alegria é dizer sim ao amor. Sem si e nem mas. Porque às vezes a gente coloca condições para o amor, né? Se isso acontecer, mas tem isso, né? Sem si nem mas. Como fez Jesus por nós. Eu acho muito bonito quando o Papa Francisco diz isso. Olha, não tenha medo de gastar a sua vida por Deus, porque a vida é um dom que se recebe doando-se. Sabe por quê? Porque quando a gente se doa, quando a gente se coloca a serviço, a nossa vida tem significado. É uma coisa que eu repito muito quando eu vou falar. Né? Assim, quando eu vou pregar, falar sobre a palavra. A gente dá significado para a vida quando a gente a doa. E quando a gente doa a vida, a gente deixa um pouco de nós nas pessoas. Assim, quanto do nosso pensar, o quanto do nosso ser hoje, de como nós agimos, é reflexo de coisas que nós ouvimos dos outros, de marcas que as pessoas deixaram em nós. E primeiramente os nossos pais, os nossos amigos e todas aquelas pessoas que foram significativas na nossa vida, né, foram importantes. E para você ver, Jesus se doou tanto, né, levou o seu amor até as últimas consequências, que a sua vida ainda continua sendo dividida no meio de nós. Né? Que a sua vida ainda continua sendo distribuída no meio de nós. Tamanha foi a sua doação. Mais de 2000 anos depois, e a sua vida continua influenciando as nossas. E a sua vida continua impactando as nossas. Né? Por quê? Porque a vida só tem sentido, né? E a vida só acontece quando a gente se doa, quando a gente serve. Jesus mostrou isso desde o início, em todas as suas ações. Então, que nós aprendamos hoje, que nós estamos aqui para servir, que nós aprendamos com Jesus a servir, porque é isso que vai dar significado na nossa vida. E é isso que vai fazer com que a vida de Cristo não se acabe, com que ela continue viva no meio de nós. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Vai já encerrar aqui nossa live, tá? Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos uma ótima semana. A gente se vê ainda nas próximas lives. Acompanhe nossa programação e nosso podcast. Bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso tudo, ponde em nós vossas mãos de Pai. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos nós.